Amém. Vamos lá. Opa, você é chique, hein? Qualidade da prece, é isso que nós vamos falar. Esses dias tenho falado muito sobre prece aqui em diversas casas que a gente já foi, né? De fevereiro para cá. E coincidentemente, porque eu acho que a Gisele não sabia que eu estava falando sobre prece nas outras casas, né? Então a gente vê que parece que tem uma inteligência invisível aí que cuida dos temas, das coisas que a gente vai fazendo, vai falando. E dentro desse tema, obviamente, a gente abre leques, porque nós podemos ir para diversas direções, mas as duas mensagens que nós temos hoje, uma fala sobre o perdão e a outra fala sobre a sinceridade. Então, resumidamente, são duas coisas que nós precisamos na prece. Quanto mais nós conseguirmos estar em prece com o coração disposto a perdoar, mais o nosso alcance pode chegar. Quanto mais nós estivermos lidando com a prece com sinceridade, melhor a qualidade da prece que nós podemos ter. E é isso que nós muitas vezes temos dificuldade, porque a gente aprendeu que prece é uma coisa que a gente vai falar com Deus, vai pedir ou sei lá, vai fazer alguma coisa associado a isso. Pedir, louvar, agradecer, que o Evangelho nos ensina, mas a gente às vezes se perde um pouquinho com relação à prece. Eu vejo que algumas pessoas muitas vezes têm aquele costume, não é, de em tudo que vai fazer, qualquer coisa, e está em prece, não vai tirar uma unha encravada, aí fica em prece meses e meses por causa da unha encravada que vai tirar, não é? Não é errado, claro que não, obviamente, mas de vez em quando também precisa ter um pouquinho de pudor com os espíritos, né? Com os benfeitores amigos. E a gente tem falado que as nossas preces é como se fosse assim, a gente dirigisse um requerimento. Aí a gente vai numa repartição pública, por exemplo, a gente pega lá um requerimento para fazer algum pedido, certo? Aí a gente vai lá, preenche o requerimento e protocola o requerimento. Aí quando a gente protocola o requerimento, o funcionário vai receber e vai falar, bom, nós vamos analisar, depois nós damos um retorno para o senhor, para a senhora, não é? E alguns dos pedidos, na maioria das vezes, eles olham lá, às vezes, só o título ou as duas primeiras terceiras linhas e já tem um carimbão pronto lá, como recusado, não é? Ou indeferido, alguma coisa assim, não é? E aí fica por isso mesmo e a gente fica sem ser atendido. Mas é porque na maioria das vezes a gente não preenche direito o requerimento. Então o requerimento da prece precisa ser preenchido direitinho. Então aí o Emmanuel fala da sinceridade, o Emmanuel fala também, os benfeitores falam também do perdão, do sentimento limpo, coração limpo, puro. Então a gente precisa já ir buscando formas de ter um pedido cada vez mais, diríamos assim, em termos de ser deferido. Porque se nós não tivermos esse pedido em termos, obviamente os nossos pedidos e as nossas solicitações serão obviamente indeferidos. A gente fala que existem níveis no mundo espiritual para esse atendimento. Então, no primeiro nível, muitas vezes, ele já bate o indeferido lá e já arquiva e acabou, não tem mais o que fazer. Mas, em alguns casos, eles têm uma dúvida. Falar, nós não podemos decidir, porque está muito bem formulado, a pessoa tem merecimento, está com o coraçãozinho limpo, está disposto ao perdão, está muito em termos. Só que a gente não tem força para definir, isso aqui é uma coisa muito séria. Então, eles encaminham para a segunda instância. Encaminham para a segunda instância, olha que legal. Encaminham para a segunda instância para eles saberem se vão poder nos atender. Olha só, aí chegando lá, segunda instância, já com espíritos mais desenvolvidos, mais avançados, não é? Numa condição mais, assim, diríamos assim, mais adequada. Eles então vão analisar o nosso pedido, mas pode haver também algum problema em que eles não podem decidir, porque todo mundo sabe que os espíritos não podem interferir no livre-arbítrio das pessoas, eles não podem interferir, e muitas vezes também não podem interferir na trajetória que a pessoa está levando. Eles não podem simplesmente ir lá e mudar de direção. Vamos imaginar que a gente pegue um trem aí, um trem-bala aí que esteja 100 km por hora, não pode chegar lá e apertar um botão e mudar a direção daquele trem, pode causar um desastre terrível, não é?
Então a mesma coisa com os nossos pedidos. Então ele fala, mas a gente também não consegue, porque isso aqui é uma coisa muito séria. E aí eles encaminham para a terceira instância, olha só. Mas tá bom, porque o nosso pedido está andando, né? Aí tá, nós temos esperança nele, está andando ainda, olha só, não é? Está andando, então tá bom, assim tá bom, né? Aí chega na terceira instância, tá lá os prepostos de Jesus, o próprio mestre tá lá, não é? E aí eles analisam e falam, olha, chegou aí um pedido em terceira instância, a primeira não soube, a segunda ficou em dúvida e nós precisamos decidir, o que o senhor acha? Aí o senhor dá uma olhadinha no pedido e fala, puxa vida, olha, a gente teria muitos motivos para não atender, mas a misericórdia divina é muito grande, é muito favorável. E aí o que acontece? A misericórdia fala que a gente precisa atender, vamos dar uma possibilidade, vamos dar uma chance. E aí eles determinam o atendimento do nosso pedido. Olha que legal, atendimento do nosso pedido. Aí bate o carimbão lá, atenda-se, pá! Aí vai aquele requerimento com carimbão, atenda-se, ninguém pode falar nada, porque veio lá da terceira instância. Todo mundo só pode executar, não tem jeito. Bom, aí eles vão preparar como é que eles vão atender esse pedido. Aí chegam lá e vamos ver, vamos analisar a situação, vamos ver como é que nós vamos atender. Aí chega lá, atende da seguinte forma, olha que interessante. O camarada está com uma doença, um problema grave de saúde, sei lá, um problema muito grave. E aí fala, bom, vamos atender isso da seguinte forma, a gente vai inspirar ele ou alguém a oferecer para ele, sei lá, um chá de abacaxi selvagem, junto com 2 gotas de vinagre de maçã, com mais uma colher de cúrcuma. Aí alguém vai lá e fala, olha, uma pessoa me deu essa receita, é muito boa, a pessoa toma, no dia seguinte tá pronta, tá boa. Melhorou. De repente melhorou. Você se lembra do filme Nosso Lar? Quando o André Luiz volta para a casa da esposa, lá encontra o senhor lá na cama, doentinho e tudo, tossindo, né? Talvez uma tuberculose, uma coisa assim. E o André Luiz simplesmente faz uma fluidificação na água. Vocês lembram disso, desse detalhe? O camarada toma durante a noite, de manhã ele acorda bem. Olha só. Esse pedido foi atendido em terceiro. Nem ele pôde, né? Ele teve que atender, porque mandaram atender, ele teve que atender, né? Olha só. Mesmo a contragosto, né? Porque ele queria que o homem desencarnasse, né? Mesmo a contragosto, ele teve que atender. Mas deve ser duro, né? Voltar para casa, depois de 10, 15 anos de desencarnado, já ver os filhos, né? 25, 30, 40 anos os filhos. Aí a esposa está com outro marido. Olha só. Deve ser duro, né? Mas ele aprendeu a lição que nós não somos donos de ninguém, não é? Então foi meio duro, meio difícil, ele ficou aborrecido e tudo, mas aí foi inspirado pelos amigos, por tudo que ele já tinha feito, por todo o avanço que ele já tinha tido, que era preciso que a gente desse permissão, que ele desse permissão ao coraçãozinho dele, para que ela pudesse, né? E colocar um monte de coisa em evidência, obviamente, ela não podia ficar com 2, 3 filhos, sozinha, sei lá, no século passado, um negócio terrível, né? Hoje em dia já é difícil para uma mulher sozinha, imagine há 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, era muito difícil. E aí acho que ele ponderou tudo isso, cabeça aberta, disposto ao quê? Ao perdão. Olha a mensagem, estava disposto ao perdão, não é? E outra, depois que ele entrou no sentimento de perdão, um pedido assim bem, diríamos assim, sincero, que ele quis ajudar aquela pessoa mesmo, um pedido sincero, né? Que ele fez, sinceridade, porque é tão ruim a gente lidar com insinceridades, né? Com pessoas que não são sinceras. Meu Deus do céu, você está andando na rua, escuta, eu precisava comer, estou morrendo de fome, eu tenho um marmitex, não, tem que ser dinheiro, porque eu queria comer um bife à parmegiana, né? Na verdade ele não quer o dinheiro, ele não quer a comida, ele quer o dinheiro. Aí você fala, meu Deus, mas você está com fome ou você quer o dinheiro? Eu quero o dinheiro, que é melhor, porque... Então, sabe assim, essas coisas, a gente fica aborrecido às vezes, né? Triste, chateado, né? Então a ideia da qualidade da prece é quanto mais sinceridade a gente colocar nos nossos pedidos, nas nossas palavras. E também tem um outro detalhe, não adianta falar um monte de coisas, fazer aquele pedido extenso, sabe?
Aí vem trazendo o fato histórico, depois vai falando nas narrativas, as razões, as coisas que acontecem. Não adianta, tem que ser objetivo. Não. Errei, né? E agora? E agora? Dá para corrigir? Se não der de um jeito, pode ser do jeito que for possível. Tipo assim, né? Vamos dizer assim, né? Porque a gente não erra aqui na Terra. Todo mundo erra, meu Deus do céu. A gente escorrega e cai toda hora. Então a doutrina espírita é uma coisa que traz um alívio para a gente, porque a gente começa a tirar aquelas máscaras de hipocrisia, acreditando que nós já somos consagrados, já somos espíritos superiores. Então, porque vai lá e faz aquele culto, aquele negócio e tal, já é. Aí vai falar com uma pessoa, já vai pregar para a pessoa, já vai julgar, já vai condenar, já vai... Não, a gente, na doutrina a gente sabe, está errando. Eu também posso estar errando, e não sei, em algum sentido, em alguma direção. Então, a ideia básica é pedirmos com sinceridade, sem muitas palavras, sem muito objetivo, assim, bastante sintético, né? E sempre com um coraçãozinho disposto a fazer uma coisa que eu aprendi hoje. Eu descobri hoje, numa leitura, olha que interessante, que o planeta só vai ficar saneado se nós estivermos dispostos a realizar o perdão uns com os outros. Por que nós temos um planeta em turbulência? Porque a gente não perdoa. A gente não perdoa. Então é assim, eu perdoo, mas não quero nem ver mais a cara dessa pessoa. Quantas vezes a gente não pensa isso? Isso daqui, isso é imperdoável. Isso daqui, se acontecer comigo, esquece. A gente tem essas posturas. Uma postura assim, diríamos assim, um tanto quanto arcaica, atrasada. A gente começa a perceber que tá bom, o outro errou, mas e a gente nunca erra? Será que a gente não erra? Então, é preciso nós termos essa visão um pouquinho mais familiarizada com o Cristo, é a visão do perdão. Teve um senhor na Idade Média, um religioso, que por tudo que ele fez pela humanidade, ele foi condenado à morte. Não é o Sócrates lá 500 anos antes do Cristo, não. É depois do Cristo. Mais ou menos no ano 1000, 1200 depois do Cristo. E ele ficou aborrecido, ficou chateado, porque ele fez tanto em nome do Cristo. Ajudou tanto o país dele, as pessoas e tudo. E no fim ele recebeu uma sentença de morte. E ele estava resignado. Até que teve um senhor que devia ser o carcereiro, sabe o carcereiro assim? Aí o carcereiro falou assim, bem baixinho no ouvido dele, o Cristo também era inocente, viu? Parece que um novo horizonte abriu para ele assim, sabe? Um novo horizonte. É mesmo, meu Deus do céu, o Cristo também era inocente. E alguém pode pretender ter feito mais pelo mundo do que o Cristo? E aí ele se resignou. E quando foi lá o carrasco, não é? Para executar a pena, o carrasco tinha até um pouco de medo, porque ele era uma pessoa assim, muito iluminada, um ser muito bacana, e o carrasco resistia, né, de fazer isso. Ele não só incentivou o carrasco, disse, cumpra o que você tem que cumprir. E foi resignado. Então, muitas vezes a gente se sente vítima, a gente se sente injustiçado, a gente se sente em condição tão assim deprimente, desolada, e a gente se esquece de que nós não somos os únicos, nem seremos os únicos, e que atrás de nós, antes de nós, quantos que já não passaram? E quantos que passaram numa condição, num comportamento 1000 vezes melhor do que o nosso, e foram mesmo assim atacados, condenados? Quantos? A gente às vezes se esquece disso. Então a ideia da prece justamente é essa, coração disposto ao perdão, porque também eu fico imaginando, né? Se a gente não perdoa, a gente vai pedir, fez um monte de pedido, alguns foram atendidos, outros não, então aí você chega no outro lado da vida, aí fala assim, mas tem certas coisas que eu não perdoo, como é que nós vamos encarar as coisas lá do outro lado da vida? Como é que vai ser, não é? Bom, agora vamos dar uma outra face, a outra face da moeda desse que recebeu a cura.
não é? Vamos dar outra face, para a gente relaxar um pouco, né? Para a gente relaxar um pouco. A outra face da moeda é o seguinte: aí o camarada tomou aquele chá especial lá, um abacaxi esmagado com cúrcuma, com colher de vinagre, essa fórmula que eu inventei agora aqui, né? Ele foi lá, tomou e melhorou, né? Aí ele ficou bom, no dia seguinte ficou bom. Só que aí, quando ele percebeu que estava bom, o que ele foi fazer? Foi comemorar. Olha só. Então ele tinha sido curado de uma cirrose hepática, aí ele foi comemorar. A gente precisa ver como que é a misericórdia do Senhor, não, com a gente. Abuso atrás de abuso, a gente ainda acha alguém que intervém por nós e a gente recebe ajuda. E aí depois que a gente recebe ajuda, vai comemorar, olha só. Isso me lembra um caso do Chico muito interessante. Uma senhora, muitos anos, lá com o Chico, pedindo pelo filho. Porque o filho não sai do quarto, o quarto escuro, quer ficar deitado o tempo todo, E o Chico escutava semana a semana aquela senhora pedir: doutor Bezerra, não podia ajudar, por favor, meu filho. Teve uma das vezes que o Chico falou assim: olha, doutor Bezerra disse que vai intervir, vai ajudar, vai te ajudar. Nossa, ela ficou tão surpresa. Aí ficou pensando: meu Deus, como é que ele vai ajudar, né? Tava aquela dúvida, aquele negócio. Eu sei que ela chegou em casa depois da reunião, encontrou um ambiente diferente, assim, um cheiro de sabonete no ar, sabe assim, quando a gente toma aquele banho demorado, aquele cheirando de sabonete, aquela coisa. Meu Deus! Ele levantou da cama, arrumou a cama dele, aí ela saiu do banheiro assim, com a roupa limpa, um palitozão, um ternão bonitão, todo em ordem. Falou: meu filho, misericórdia, obrigado, doutor Bezerra, muito obrigado. Pois é, mãe, me senti disposto. Estou disposto agora, estou muito bem, estou me sentindo muito bem. Como faz muito tempo que eu não saio de casa, não saio dessa cama, hoje eu vou me permitir dar uma volta. Ai, graças a Deus, Senhor tem poder. Aí ele saiu para dar uma volta, voltou 4 dias depois, todo sujo, todo atrapalhado, cheio de batom, cheiro de cigarro, tudo desengonçado. A mãe, quando viu aqui, falou: misericórdia, meu Deus do céu. Sabe o que ela fez? Ô Chico, dá para pedir para o doutor Bezerra botar ele na cama outra vez? Imagine só uma coisa dessa. Porque voltou para os vícios, para as coisas que ele tinha lá, para as coisas, não é, que ele fazia. Foi igual, voltou, ficou igual. E isso tem um significado muito interessante para nós. Às vezes, a gente gostaria de intervir na trajetória das pessoas, não é mesmo? Ai, como a gente gosta de fazer isso, né? Antigamente a gente tinha muitos casos assim, né? O filho queria ser sapateiro, o pai queria que ele fosse médico, por exemplo, né? Não, imagine um nobre ser sapateiro, que negócio é esse? Não, ele tinha que estudar medicina, a pessoa não gostava de nada daquilo. E aí a gente vê que a gente quer intervir. Às vezes a pessoa está vivendo lá uma dificuldade, algumas vezes um problema grave de saúde. É lógico que nós vamos pedir ajuda, mas nós vamos pedir o que é possível para que aquela criatura possa encontrar um caminho por ela mesma e buscar por ela mesma mudar as suas trajetórias, as suas direções. E não raras vezes a gente faz isso com amigos, com familiares. Não raras vezes quer que o filho faça isso, quer que a mãe faça aquilo, quer que o pai faça aquilo. Marido seja de um jeito, que a esposa seja de outro jeito. A gente quer mudar as pessoas, quer interferir na trajetória delas. Olha como isso é delicado. Os benfeitores maiores não interferem. Vejam quantas iniquidades a gente vê no mundo todos os dias. De vez em quando acontece uma coisa tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que a gente fala: graças a Deus já passou, eu acho que nós nunca mais vamos ver isso. Aí passa uns dias e vê a mesma coisa. Vê a mesma coisa. Imagine nós, na década de 40, quem é que ia imaginar que a gente ia ver a Terceira Guerra Mundial?
E nós estamos quase abrindo a janela para ver, né? Quase abrindo a janela para ver isso. Imagina só. Meu Deus, ser humano não. Vai dar um jeito. Porque o que nós vivemos naquele período, ninguém quer viver outra vez. E nós estamos de novo numa situação meio... Aí você pensa assim, mas os emissários do Cristo não intervêm? Eles não tolhem o livre-arbítrio das pessoas. Olha só. Olha só. Não tolhem. Porque seria muito fácil para todos nós, né? O camarada tira uma arma de fogo para praticar um crime, mas a bondade divina não vai permitir. Não aguenta nem levantar a arma. Cai no chão, fica imobilizado. Imagine só. Aí vem os espíritos e falam assim, ó, desferiu o projétil, ele segue a sua trajetória, viu? A gente não intervém nisso, não. O que pode intervir é inspirar a pessoa a sair da direção, se abaixar na hora, ter uma dor não sei aonde, no joelho, sei lá, isso a gente pode fazer. Mas tirar o projétil da sua direção, a gente não pode tirar. Então, nós vamos percebendo que o livre-arbítrio é o maior respeito que nós temos, a maior liberdade que nós podemos ter. É a liberdade de escolha que nós temos perante o Criador. E ainda assim a gente vê pessoas, vê governos, né, que querem intervir na vontade das pessoas. Tem governos pelo mundo que não permite a pessoa sair do país. Tem governos pelo mundo que a pessoa não pode falar determinadas coisas, não pode professar determinada religião. Então, é intervir no livre-arbítrio das pessoas. Isso é ruim, isso é mal. Então, nós vamos devagarzinho aprendendo que a nossa qualidade, a qualidade da prece, é baseada no perdão e na sinceridade. Mas tem outros elementos mais, não é? Então, a gente tem, por exemplo, vontade mesmo de ajudar. Só que a gente também tem que ter a disposição de saber a hora certa que isso vai acontecer. Porque a gente às vezes movimenta algo numa direção e isso só vai acontecer às vezes até depois que a gente for embora. A gente não vai ver o fruto disso. Então o Chico dizia na casa espírita, muitas vezes a pessoa vem debilitada, com problema, aí o dirigente fica com aquela vontade de ajudar, favorecer, levantar a pessoa. Não raras vezes consegue, mas é assim uma espécie de levantamento de muleta, sabe? A pessoa sobe numa muleta, fica de pé numa muleta, aí por qualquer motivo sai da casa, acontece alguma coisa, ele joga as muletas fora e continua do mesmo jeito. Nós temos que levantar com as nossas próprias forças, com a nossa própria vontade, seguir direções com a nossa vontade, fazer coisas com a nossa vontade. E para isso nós precisamos de um convencimento. Nós precisamos entender para que nós precisamos fazer isso. Porque não adianta, a mãezinha está orando muito pelo filho, mas o filho está numa diretriz totalmente contrária. Então, talvez seja produtivo que a gente possa ajudá-lo a convencer de que essa diretriz que ele está indo vai lhe causar seríssimas complicações, seríssimos problemas. Mas a gente às vezes quer que a providência divina resolva as coisas assim, né, de uma forma compulsória, né, vamos dizer assim, compulsória, né? E alguns se levantam nessas épocas difíceis, por que Deus foi deixar cair aquela chuva lá no litoral, aquelas pessoas, por que a pandemia, por que isso, por que aquilo outro, a gente fica nessas dúvidas, né? Mas é a liberdade de escolha do homem e os compromissos de cada um. Porque quando a gente fala assim, dá a impressão que todo mundo nasce bonzinho, né? E fica a vida inteira bonzinho. Ninguém pensa que já nasceu diversas vezes aqui. Quantas vezes a gente não escorregou, não caiu, não bateu a cabeça. Quantas vezes a gente não fez os outros caírem, baterem a cabeça, né? Só na França, por exemplo, nós conhecemos lá um tal de Robespierre, amigo nosso íntimo, né? Olha, Robes, não estou gostando do meu vizinho não, o cachorro dele late a noite inteira, traz ele aqui. Aí levava o vizinho lá, e o vizinho perdia a cabeça porque ficava nervoso, né? Olha como a gente era bonzinho, não era bonzinho? Né? A gente era muito bonzinho. Então, aí depois vem aquela dor de cabeça que a gente não cura de jeito nenhum, fala, meu Deus, por que a minha dor de cabeça não cura de jeito nenhum? Mas você botou as cabeças para rolar? Não é uma trajetória que a gente precisa sentir na pele? Um negócio chamado
expiação. Não, mas eu nasci aqui limpo nesse mundo. Eu até me batizei, estou limpo agora. Tá limpinho. Teu corpo pode estar bem limpinho. Mas e teu espírito? Como que está? E o teu passado? Como que está? E as tuas vidas pregressas? Como estão? Ah, mas essa história realmente é real? Você analisa as tuas tendências. Já ouviram falar daquela história de Dom? Dom. Não vou falar o nome do jogador, porque ele não me patrocina, certo? Mas ele é jovenzinho e tem o dom do futebol, ganhou de graça aquilo. Mas por que Deus não deu para todo mundo? Mas também se todo mundo jogasse igual a ele, não ia ter, todo mundo estaria no mesmo lugar que ele, não é mesmo? Não ia ser igual, né? É justamente ele é assim porque ele é diferente. Mas as pessoas pensam que ele ganhou aquilo, foi uma coisa gratuita que ele recebeu. Imagina só. O camarada que toca lá aquela música maravilhosa, que tem aquela voz linda, aquele que fez um sucesso tremendo, tem o dom da escrita, da palavra, sabe, o dom de compor, né? Compor músicas maravilhosas, é o dom, dá a sensação de que é de graça. Mas agora a gente está percebendo que não, são construções, não é? Eu sempre dou esse exemplo, é um senhor que se chama, eu posso dizer que ele não é do Brasil, né? Então eu posso falar, é o Rod Stewart. Então aquela vozinha rouca dele, aí eu fico lembrando, o camarada era coveiro, e aí se tornou o Rod Stewart, imagina só. Mas aí a gente pode pensar o seguinte, construção, né? Terminou a construção, não importa onde você está, acabou a obra, agora você pode receber a sua consagração, acabou a obra, pronto, foi descoberto, alguém percebeu que aquela vozinha rouca ia agradar as pessoas e pronto, agradou todo mundo. Olha só, não é? E esse pessoal aí que é um negócio de faculdade, não, de universitário, né? Tem o pessoal que canta, né? Música universitária, como é que é o negócio universitário? Sertanejo universitário, né? De repente o mocinho vai lá, canta, nossa, meu Deus do céu! E o que é isso? Consagração de tudo que ele já construiu. É óbvio que em outras vidas. Então, hoje, a gente pode ter essa certeza. O que nós precisamos fazer é conversar com o Criador. Muitas pessoas passam pela terra sem conversar uma vez sequer com o Criador. E nós conversamos através da prece. E é uma conversa que deve ser muito sincera. Muito sincera. E uma coisa que eu posso dizer para vocês. Tem pedidos que, na primeira instância, como é que chama lá o negócio? Indeferido, recusado. Porque nós pedimos coisas materiais. Se a gente experimentar pedir coisas espirituais, olha, Senhor, eu tenho vontade de, por favor, me dê um caminhão de paciência, uma piscina de amor para me mergulhar lá dentro e sair do outro lado com mais sentimento pelas pessoas, um pouquinho mais de tolerância, dá, Senhor, um pouquinho mais, porque será que nós estamos dispostos a pedir isso? Será que nós estamos dispostos a pedir paciência, tolerância, calma em determinados momentos, abrandar o nosso orgulho, né? Abrandar assim o nosso orgulho? São coisas assim que dificilmente, né? Quando a gente se vê numa situação que a gente se acha melhor que o outro, né? Nunca mais volto aqui. Aí no comércio, por exemplo, a pessoa distrata você, não volta mais aqui, né? Esse não volta mais, né? Eu volto. É Pernilongo? Esse não volta mais também. Isso aí não volta. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter uma excelente assistência. Eu vou dizer para vocês uma experiência pessoal. Vou desligar aqui o falador.